Hoje com um convidado no nosso estúdio, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Aliás, o aniversariante do dia, né, governador? Parabéns. Exatamente. Veio comemorar o aniversário com a gente aqui no Jornal Gente. Completando 56 anos hoje. Governador, na eleição agora, 2020, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem despontado nas pesquisas ali como um candidato com possibilidade de levar já no primeiro turno. O candidato do Partido Novo, que é o partido do senhor à prefeitura, Rodrigo Paiva, ainda está ali numa condição de voto, segundo as pesquisas, na casa dos 2%. O que está acontecendo lá, hein, governador? Bom, nós sabemos que todo mandatário acaba tendo uma facilidade muito grande pela visibilidade que ele tem. Então, se nós pegarmos uma estatística, um histórico, nós vamos ver que a chance de reeleição é muito maior do que a chance de uma eleição. A pessoa já está à frente da cidade, ou do estado, ou do país. E essa situação está se repetindo em Belo Horizonte, como em muitas outras cidades, tal como aqui em São Paulo, que eu estou vendo que o atual prefeito também tomou a dianteira das pesquisas. E é uma situação que pode mudar muito. Eu estava dizendo agora há pouco, ainda temos muitos indecisos. E a tomar por base a minha própria eleição, há 2 anos atrás, até o último momento eu me considerava que iria ficar em terceiro lugar. E acabamos, no dia da eleição, sendo o mais votado com uma boa margem de diferença com relação ao segundo. Então, eleição, da mesma forma que nós falamos lá em Minas Gerais, eleição e mineração, só se sabe depois da apuração. Então vamos aguardar, muita água vai rolar ainda por baixo da ponte. Deixa eu avisar que essa entrevista é retransmitida também agora em áudio e vídeo na capa do portal UOL. Cláudio Humberto tem mais pergunta para o governador, Cláudio? Então, eu tenho pergunta sobre a eleição municipal, mas eu gostaria antes de fazer uma outra pergunta ainda sobre o governo de Romeu Zema em Minas Gerais. Governador, o senhor chegou a ser acusado de fazer terrorismo nas contas das estatais, para impor a privatização, etc. e tal. A gente sabe como é difícil privatizar neste país, né? Eu gostaria de saber, na verdade, o terror estava nas contas mesmo, né? E não na intenção de privatizar as empresas. Eu gostaria de saber como é que está o programa, o que foi feito até agora e o que os mineiros devem esperar do seu governo do ponto de vista da privatização de estatais. Cláudio, você que está em Brasília, tá fácil de você se deslocar até o Unaí. Está aí 150 quilômetros de Brasília. Eu visitei o Unaí ano passado e até hoje o problema perdura não só em Unaí como no estado de Minas todo. Uma falta crônica de disponibilidade de energia elétrica. Aí na cidade de Unaí, no noroeste de Minas, que é uma das regiões que mais produzem grãos no estado, nós temos vários pivôs centrais instalados há anos que não funcionam porque até hoje não foi disponibilizada a energia elétrica prometida, assinada inclusive lá atrás pela CEMIG. A CEMIG, que sempre foi uma empresa exemplar, importantíssima para o desenvolvimento do estado, nos últimos anos ela se tornou um obstáculo, porque várias empresas, vários produtores rurais gostariam de ampliar a sua capacidade produtiva ou de se instalar no estado e não conseguem porque a empresa está sucateada. E para ela ter o seu parque, a sua infraestrutura colocada em dia, ela precisaria de investimento superior a 15 bilhões de reais. E ela é controlada por um estado quebrado, que nos últimos anos sangrou ela ao máximo. Nós temos tentado contornar essa situação, já melhoramos muito. Hoje a empresa está investindo muito mais do que no último governo, mas a solução definitiva, eu tenho dito, virá com uma privatização da empresa. Eu até menciono que o Estado não precisa vender a parte dele. Ele pode manter a sua parcela na empresa, mas ela precisa de um aumento de capital que vai diluir aquele percentual que o Estado detém hoje. Seria uma ótima solução. E com relação à Copasa, o raciocínio não é diferente. Nós temos muitas cidades onde o saneamento, o tratamento de esgoto não está implantado.
Então nós temos, não é uma bandeira ideológica, é uma questão de realismo, duas opções. Ou nós continuamos tendo essa falta crônica de energia elétrica de saneamento com empresas estatais, ou nós recebemos investimentos do setor privado para resolvermos essas duas questões. Lembrando que o Estado sequer hoje tem condição de pagar a folha de pagamento em dia. Eu estive em Brasília antes de ontem para ver questões da privatização da Codemig, que é uma outra estatal de Minas que detém os direitos de mineração do nióbio, para que nós possamos ter condição de pagarmos o 13º salário. Caso contrário, não há previsão de pagar o 13º. Então, um Estado quebrado, que geralmente foi mal administrado, continuar gerindo esses ativos e deixando de atender o setor produtivo e mesmo a população, tem muitos bairros em Minas Gerais, regiões que ficam sem energia elétrica porque a infraestrutura está caindo aos pedaços. Então é uma necessidade. Eu tenho dito que não é mais quase que uma escolha. Estamos caminhando para a necessidade. Governador Romeu Zema de Minas Gerais conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O senhor é a favor da vacinação obrigatória do coronavírus, governador? Não, eu sou favorável que as pessoas sejam conscientes e vacine quem quiser. Mas eu vejo que é algo que o brasileiro vai fazer naturalmente. Não existe lei que impõe a nós tomarmos banho e escovarmos os dentes. E eu acho que quase 100% faz isso. Em relação à eleição municipal, né, que foi um assunto que a gente tratou aqui, claro que todos os partidos políticos, todos os grupos políticos estão de olho na Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade do país. Aqui o partido do senhor, o Partido Novo, tem um problema, né? Porque tem um candidato que quer ser candidato, o partido o expulsou, a vice renunciou, tá um imbróglio jurídico, ele está tentando na justiça continuar a ser candidato. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão e quais são as informações que o senhor tem aí do partido a respeito do caso que envolve o candidato Felipe Sabará? Pedro, como governador de Minas, eu e os outros parlamentares do Novo temos acompanhado isso à distância, até porque o nosso estatuto impede a participação nossa em decisões do partido. Quem é mandatário presta contas ao partido do que está fazendo no seu cargo. Então o partido tem lá o seu conselho de ética, etc., que tomam essas decisões e eu acato. Eu posso dizer o seguinte, eu estou na política hoje por causa do Partido Novo, eu me sinto confortável. De todos os partidos, eu tenho certeza, ele é aquele que mais age com lisura. Isso eu falo porque a prestação de contas do Novo é impecável. Agora, ele, como qualquer instituição, não é perfeito. Talvez ele tenha feito escolhas de algum candidato que não deu certo. Conheço o Felipe Sabará, gosto dele e lamento que tenha acontecido esse fato aí. E espero que sirva de lição para que no futuro esse fato não ocorra novamente. É lamentável, eu fico muito triste de ver uma candidatura que podia ser promissora ter tido esse imbróglio aí. Igual nós falamos agora mesmo do presidente e do governador de São Paulo, me parece também que houve aí uma falta de comunicação, uma falta de boa vontade entre as partes. Governador, voltando a Minas Gerais, eu queria saber do senhor o seguinte, qual a expectativa do senhor de desempenho do seu partido, o Partido Novo, nas eleições municipais em todo o estado de Minas Gerais? São cerca de 800 municípios, é muito candidato a prefeito, imagina a quantidade de candidatos a vereador para orientar, para liderar nesse processo. Qual a sua expectativa? Quantos por cento, qual o percentual de prefeitos e vereadores que o Novo espera eleger este ano? Bom, Cláudio, a sua pergunta é muito pertinente. São 853 municípios, mas foi decisão do partido disputar eleição para prefeito em apenas 3. Na minha opinião, eu cheguei a discutir com o partido, apesar de não ter voz nas decisões, que eu gostaria que tivesse sido em 15, 20 cidades, o que já seria tímido. Mas o partido acabou optando por 3 e vamos estar disputando vereadores em 5.
Vale lembrar que todos esses Que prefeitos... horror. É como se o partido não tivesse a ambição, né, de conquistar a gestão pública das prefeituras. O partido está aprendendo, viu, Cláudio? Eu sou muito otimista, nós somos um partido como uma startup aí. Temos um grande potencial, mas agora o partido está com um novo presidente que tem uma visão um pouco diferente dessa anterior, que eu também discordo, deixei claro ao partido, mas acatei, estou dando o maior apoio que posso para esses 3 candidatos. Eles enfrentam dificuldades que, da mesma forma que eu, todos eles vêm do setor privado, são todos inexperientes em campanha política, estão disputando a sua primeira campanha, mas nós estamos começando um projeto de longo prazo, é nisso que nós acreditamos. E com certeza vamos conseguir eleger vários vereadores nas 5 cidades que nós estamos disputando. E quando nós elegemos vereador, de certa maneira as mudanças começam a acontecer. Existe hoje disponibilizado pela internet aquele ranking dos políticos que mede o desempenho dos deputados federais. E se você pegar os primeiros colocados, quase todos são do Partido Novo, porque o nosso pessoal é o que menos gasta, nós somos aqueles que mais economizamos recursos públicos em todos os sentidos e os que mais produzimos. Então é isso que os parlamentos no Brasil precisam. E quando entra um vereador nosso, como aconteceu em Belo Horizonte, ele já começa a causar desconforto nos demais devido à maneira dele atuar e acaba sendo um agente de transformação. Mas o partido realmente, eu já falei, precisa rever a forma de atuar, porque caso contrário nós vamos levar tempo demais. E é melhor você ir com um pouco mais de ímpeto e estar corrigindo os erros, porque não é o excesso de zelo que vai fazer que o erro seja evitado, como foi mencionado aqui o caso de São Paulo. Governador Zema, o senhor falou em 854 municípios em Minas Gerais. 853. 53. Não é muita coisa, não, governador? Isso aí não encarece e burocratiza demais a estrutura administrativa do Estado? Com toda certeza, Thaís, o presidente Bolsonaro foi muito criticado que ele lançou, uma proposta aí de extinção de municípios. Eu não sou favorável à extinção de municípios, mas posso dizer que sou muito favorável à criação de algo que nós sabemos que existe em outros países, como nos Estados Unidos, que são condados, que é como se fossem comarcas, aonde o município continua com a sua individualidade, mas ele passa a compartilhar uma Câmara Municipal só, uma Secretaria de Educação, de Saúde. Em Minas Gerais, nós temos um município que tem 850 habitantes. 1% dele agora vai ser eleito como vereadores, que o número mínimo de vereadores é 9. Esse município, ele é muito menor do que muitos condomínios aqui em São Paulo. Qual que é esse município, governador? É Serra da Saudade. E tem certamente não arrecada nem para pagar os vereadores, né, governador? Não arrecada nem para pagar. Então, o Brasil criou uma estrutura, vai lembrar que isso foi na época dos militares ainda, de vereadores remunerados, e nós deveríamos ter algo em municípios pequenos semelhantes a condomínios. Quem é aposentado, quer contribuir, quer fazer um trabalho voluntário, e tem muita gente assim que poderia estar contribuindo. E não que se vê que são pessoas agindo um tanto quanto mercenárias, querendo ganhar uma eleição para ter ali um ganho, uma remuneração que não teria em outro lugar. Então, esse modelo de município, eu sou totalmente favorável à mudança, mas lembrando que nós não podemos mudar essa questão das raízes. A pessoa que nasce na cidadezinha tal, ela tem orgulho de falar que é daquela cidade, não é extinguir o município, mas consolidá-los de forma que você compartilhe custos e estrutura. Nós recebemos hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que conversou sobre vários assuntos conosco e com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela entrevista, governador. Boa sorte para o senhor. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Eu é que agradeço, Pedro, Thaís, Cláudio Humberto. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza teremos outras oportunidades. Bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia.
Rede Bandeirantes de Rádio.